instituições que poderão fazer contigo, né? Então, oficialmente, a Mari já está gravando, Mari? Já? Beleza, obrigada. Então, oficialmente, muito obrigada, né, a todos que estão presentes. Uma boa tarde. Desde já, eu quero registrar, né, em nome da Ampesc, umas felicidades, parabéns pelas mulheres, pela passagem do Dia das Mulheres. Parabéns a todas nós, em especial a palestrante Ângela, que aceitou esse nosso convite, a todas as professoras que estão presentes, a Mariana da nossa equipe, né? E estendendo a toda a comunidade acadêmica. Em nome do presidente, do professor César, damos as boas-vindas aos nossos associados e também aos nossos amigos, convidados de mais de 7 estados para essa live que é tocante. Bem na Semana da Mulher, falaremos sobre o ensinar é sentir. E ser professor na contemporaneidade já é um grande desafio que exige múltiplas competências. Além das técnicas aliadas ao uso de novas tecnologias, o professor desempenha um papel ainda mais primordial na formação de cidadãos e mediadores da informação. O professor necessita de uma formação continuada, tanto para sua competência acadêmica, mas também o que tem se falado muito, né, que ultrapassa as habilidades pedagógicas, esse apoio e suporte socioemocional aos seus alunos, esse acolhimento. O docente recebe esse acadêmico, o professor recebe esse aluno, meio vulnerável, como a própria Ângela colocou na divulgação e a Mariana bem fez as peças, devido justamente a esse excesso de informações, de estímulos da mídia, né, e de outros fatores que se potencializaram principalmente com a própria pandemia, e que necessitam de um reequilíbrio emocional. E esse acolhimento ganha ainda mais espaço na função do educador. Vamos falar como educador, né? Professor de educação infantil, fundamental, mas focado no ensino superior, que é o nosso público. A prática pedagógica acontece no contato humano. O professor enxerga ainda mais o aluno e não apenas, entre aspas, no processo de ensino-aprendizagem, e sim na fidelização desse aluno, no seu acompanhamento. Porque o processo de educação envolve um contexto cultural familiar e socioeconômico do aluno. Se o professor elaborar um plano de aula sem conhecer a realidade desse aluno, principalmente agora, né, que nós estamos online, muitos, né, estiveram e voltando, mas estiveram na casa desse aluno, né, de forma remota, ele fica desconectado, quando na verdade precisa criar um vínculo forte com quem vai ensiná-lo. E é nessa seara que vamos abordar hoje a inteligência emocional no espaço educacional, para o professor, para os nossos docentes poderem levar a inteligência emocional para a sala de aula. E ele precisa possuir esse desenvolvimento socioemocional. E para abordar esse assunto, uma honra trazer hoje para a Ampesc a palestrante Ângela Viviane, especialista em gestão de pessoas, gestora de RH por mais de 10 anos, trabalha com desenvolvimento de líderes, afiliada ao Instituto Invictus, palestrante motivacional, coaching, treinadora de inteligência emocional para professores e também é professora de inteligência emocional no Colégio Energia de Blumenau. Ângela, novamente seja muito bem-vinda e nos fale como a neurociência pode fortalecer esse relacionamento importante que é entre as instituições de ensino e os seus alunos. Ai, que honra, que prazer enorme, que alegria eu poder estar aqui compartilhando dessa informação tão rica, tão especial, que mexe tanto com todos os seres humanos, né? Deixa eu só ver como é que eu faço para ver todas as pessoas aqui. Eu tô vendo só vocês duas. Ângela, realmente, é porque as demais pessoas, elas estão com a câmera fechadinha. Ah, tá, Daí, perfeito. Mas tá a aqui um gente não chatzinho. consegue. Aham, já vi, perfeito. Olha só, primeiramente assim, né, Val, eu que agradeço vocês, como Ampesc, procurar um tema tão rico, extremamente importante. Ele sempre foi importante, mas eu vejo que pós-pandemia e durante pandemia as pessoas correram atrás do autoconhecimento, da inteligência emocional e o professor, principalmente, eu acho que foi pego muito de surpresa nessa questão remota, não sabendo como lidar, ele não era obrigado a saber como lidar, né, com essa situação. E aí a gente teve que correr para a tecnologia, correr para conseguir engajar um aluno remotamente, que não foi fácil.
né? E isso tudo acabou impactando diretamente no quê? Na saúde emocional de todos nós, né? Eu entro muito com a questão de que o mundo adoeceu emocionalmente, né? Não só nós professores, as crianças, os jovens, os adultos, a família, o mundo adoeceu. Só que nós professores, nós temos assim um grande e importante papel nesse momento de a preocupação que nós temos que ter sempre foi, mas eu acho que o olhar agora, esse ano de 2022, eu gosto de trazer que ele é um ano de acolhimento em sala de aula, não desmerecendo a grade curricular, as disciplinas que têm que ser passadas, mas a questão emocional, o acolhimento, se ele não for feito, nós não conseguimos trazer o aluno para que ele consiga aprender alguma coisa. Porque o emocional dele está abalado, porque ele vem de uma família que está doente emocionalmente, o professor está abalado. Então, olha só, o ambiente em que a gente está criando, ele tem que ser saudável, para o aluno poder se sentir acolhido, amado, porque todo ser humano deseja ser amado e receber afeto, né? Então, nesse momento, eu digo que qualquer instituição de ensino, a principal preocupação é, primeiramente, se preocupar com o ser humano antes do professor, né? Com o emocional do professor, porque, vamos lá, sabemos que um comportamento de um professor que está angustiado, que está ansioso, de um professor que está com as emoções aflorando mais o lado negativo do que o positivo, um professor que está com os problemas pessoais, um professor que não está administrando a sua vida emocional, ela vai impactar diretamente no resultado do aprendizado do aluno, né? Quem é mãe, quem é pai, sabe disso. Eu digo muito que a minha família é meu laboratório, né? Tudo que eu faço, eu testo com a minha filha, testo com meu marido. Eles nem sabem que eles são os meus laboratórios a todo momento, mas é aí que eu vou tirando as minhas conclusões, né? Praticando a PNL, que é a minha paixão, e realmente trazendo essa relação para a sala de aula. E o que que a gente deseja, né? Eu trouxe esse tema ensinar é sentir, porque eu acho que faz totalmente significado ao que eu estou vivendo, ao que nós estamos vivendo, ao que eu trouxe para a minha vida, né? Então, a minha primeira fala, eu gostaria de trazer, assim, com todo o meu amor e carinho, um poema de uma jornalista que vai fazer muito sentido para trazer um encontro de nós, pessoas, com nós mesmos. Gostaria que você colocasse aí a primeira página que eu vou lendo com vocês. O nome do... Desculpa, primeiro eu trouxe uma frase aqui, extremamente importante: todo conhecimento se inicia com sentimentos. Todo conhecimento se inicia com sentimentos, e a partir do momento que eu consigo fazer esse link do sentimento do aluno com o conhecimento que eu vou transmitir, nossa, selou completamente, aconteceu. Aconteceu o quê? O aprendizado, aconteceu o envolvimento, aconteceu o engajamento. Então, agora eu trago para vocês com muito carinho esse tema de Teta Barbosa, que se chama O Caminho de Volta. Olha só, já estou voltando, só tenho 37 anos e já estou fazendo o caminho de volta. Até o ano passado, eu ainda estava indo morar no apartamento mais alto, do prédio mais alto, do bairro mais nobre, indo comprar o carro do ano, a bolsa de marca, a roupa de moda. Claro que para isso, durante o caminho de ida, eu fazia hora extra, fazia serão, fazia dos fins de semana eternas segundas-feiras, até que um dia meu filho quase chamou a babá de mãe. Mas com quase 40, eu estava chegando lá. Onde mesmo? Passa, Mari. Onde mesmo era a pergunta, né? Já estou chegando. Onde mesmo? Acho que pode ter um pouco de delay também, Ângela. Aqui. Não tem problema. No que ninguém conseguiu responder, eu imaginei que quando chegasse lá ia ter uma placa com a palavra fim. Antes dela,
avistei a placa de retorno e nela mesma eu dei a meia volta. Comprei uma casa no campo, maneira chique de falar, mas ela era no meio do mato mesmo. Longe que só a gota serena, longe do prédio mais alto, do bairro mais chique, do carro mais novo, da hora extra e da babá quase mãe. Agora tenho menos dinheiro e mais filho, menos marca e mais tempo. E não é que meus pais, que quando eu morava no bairro nobre, me visitavam 4 vezes ao ano. Me visitavam 4 vezes ao ano. E agora vem para cá todo final de semana. E meu filho anda de bicicleta, eu rego as plantas. E o meu marido descobriu que gosta de cozinhar, principalmente quando os ingredientes vêm da horta que ele mesmo plantou. Por aqui, quando chove, a internet não chega. E fico torcendo que chova, porque é quando meu filho, espontaneamente, por falta do que fazer, abre um livro e, pasmem, lê. E no que alguém diz, a internet voltou, já é tarde demais, porque o livro já está melhor que o Facebook e o Twitter juntos. Aqui se chama aldeia, e tal qual uma aldeia indígena. Vira e mexe eu faço a dança da chuva, o chá com a planta, a rede de cama, assamos milho na fogueira. Aos domingos, converso com os vizinhos e nas segundas-feiras vou trabalhar com tantas horas para voltar. E aí eu me lembro da placa de retorno e acho que nela deveria ter um subtítulo que diz assim: Retorno, última chance de você salvar a sua vida. Você provavelmente está indo, não é culpa sua. É culpa do comercial que disse: compre um e leve dois. Nós da banda de cá esperamos a sua visita, porque sim, mais dia menos dia, você também vai querer fazer o caminho de volta. Acho esse poema assim, ele tem muito a ver com todos nós, né? Eu acho que ele tocou profundamente a minha vida, porque eu estava exatamente nesse movimento, fazendo o caminho de ida, no piloto automático, na ansiedade, nossa, sem saber como lidar com as emoções, simplesmente indo, sem planejamento, sem gerenciamento das emoções, e é disso que nós precisamos agora. Dar uma freada, olhar a placa de retorno e começar a fazer o caminho de volta. Como fazer esse caminho de volta, né? Aí que tá, buscando autoconhecimento. Eu falo para os alunos, vamos fazer a viagem mais linda da vida de vocês. Falo muito isso nos treinamentos. Para onde que nós vamos? Nós vamos de volta para casa. Nós vamos de volta para o nosso lar emocional. Nós vamos de volta para as nossas raízes. Nós vamos lá dentro do nosso lar, olhar com um olhar muito mais de amor, de afeto, de acolhimento, para que nós conseguimos interpretar tudo aquilo que eu não quero mais, porque quando eu vou fazer a limpeza da minha casa, quando eu vou começar a fazer uma faxina, o que que eu faço, né? É óbvio, eu elimino aquilo que não cabe mais. Eu recolho o lixo, eu tiro o pó, eu deixo a luz entrar, eu abro, eu deixo clareza vir. E eu tenho que fazer exatamente assim, com a minha vida emocional, com a minha saúde emocional, porque se eu deixar esse lixo todo aí guardadinho, eu digo essa caixinha de Pandora que todos nós temos, e ela é cheia de mistérios, ela é cheia de traumas, ela é cheia de adversidades, de amor, de dor, de tristeza, de alegria, de angústia, cada um com a sua caixinha de Pandora. Mas se eu não tirar o lixo que não me cabe mais, o que vai acontecer? Ele vai me contaminar, eu vou apodrecer, eu vou virar algo que eu não vou mais ver a minha luz e somente as minhas sombras. Eu vou ter que entregar, às vezes, o meu emocional para que ele vá para um caminho de escuridão. E não é disso
que nós podemos levar uma vida feliz, uma vida realizada, e não é disso que um aluno em sala de aula espera de nós, professores. Nós precisamos, com muito amor e carinho, fazer esse caminho de volta, primeiramente, acolhendo essa nossa criança interior. Todos nós possuímos a nossa criança interior, ela existe e ela sempre vai existir. A questão é que nós esquecemos dela, nós esquecemos de trazer ela em muitos momentos da nossa vida, principalmente em sala de aula, porque quando eu trago a minha criança interior, eu trago leveza, eu trago compreensão, eu deixo de lado o ego, eu trago respeito, eu trago alegria, eu trago inocência, eu trago verdade. Quando eu deixo a minha criança interior por alguns momentos tomar conta do meu ser, eu consigo fazer com que o outro sinta mais empatia por mim e também traga a sua criança interior para que a gente consiga se conectar de uma forma divertida, alegre, leve, prazerosa. E para que eu consiga trazer a minha criança interior, eu preciso fazer esse caminho de volta. A nossa formação emocional, a criança interior, como a Mari colocou aqui para mim no slide, ela é uma parte da nossa mente que experimentou a vida e se adaptou a certos comportamentos e padrões para viver. É uma parte inconsciente da nossa mente, onde carregamos nossas necessidades não satisfeitas, emoções reprimidas da infância, nossa criatividade, nossa intuição e capacidade de brincar. Então, olha só, pensem comigo a riqueza que é de um ser humano que faça esse caminho de volta e consiga trazer e olhar para essa sua criança interior e começar a entender que a nossa formação emocional, ela se dá dos 3 aos 12 anos. E nesse espaço de tempo, nessa linha do tempo, é que está tudo lá na nossa caixinha de Pandora. E sabe o que é mais incrível de tudo? Só um pouquinho, Mari. Sabe o que é mais incrível de tudo? Que nessa caixinha de Pandora, o que acontece? Eu não sei o que tem lá, porque inconscientemente eu tenho coisas de muitos anos que passaram-se da minha vida. Eu não consigo lembrar coisas do mês passado, imagina que eu vou lembrar coisas de 10, 20, 30, 40 anos atrás. Exatamente, é nesse não lembrar, é naquilo que está lá na sua caixinha, que às vezes agora está vindo à tona, agora está florando dentro de você, e agora você está começando a reagir. Reagir com o próximo, reagir com aquilo que o aluno fala em sala de aula, reagir com a sua família, com a sociedade, com pessoas de qualquer gênero, de qualquer idade. Eu começo a reagir, sabe por quê? Porque eu não estou mais dando conta de carregar essa caixinha sem ressignificá-la. Eu não dou mais conta de carregar esse peso sem que eu esvazie e traga leveza, traga luz. Todos nós temos na nossa caixinha luz e sombra, mas se eu não souber lidar com as minhas sombras, eu não vou lidar com a minha luz. Eu preciso passar pela sombra, eu preciso compreender a minha sombra, eu preciso ressignificar a minha sombra para poder lidar com a minha luz, para poder ter certeza da luz que eu preciso. Então é diante da minha caixinha, é diante da minha adversidade, é diante daquilo que eu vou acontecendo, daquilo que vai acontecendo na minha vida, é que eu vou dando um novo significado e vou conseguir levar para uma sala de aula um novo significado da minha vida, do meu eu interior, para eu poder compreender o meu aluno, para eu poder compreender qualquer pessoa e ser humano que vive comigo, que convive comigo, que eu conheço daqui para frente, os anônimos que entram na minha vida, mas eu preciso, primeiramente, olhar para essa criança, ressignificar o que ela está te dizendo, ressignificar o que ela precisa para seguir uma vida extraordinária, ressignificar o que é preciso para eu poder entregar para o próximo leveza, amor, equilíbrio, conhecimento,
Porque vamos, olha só, se eu pegar essa garrafinha de água agora, né, e ficar segurando ela na minha mão por minutos, tá tudo bem, eu consigo segurar. Mas daqui 1 hora, daqui 2 horas, daqui um dia, daqui um mês, o que que vai acontecer? Ela vai se tornar cada vez mais pesada, ela vai se tornar cada vez mais insuportável de segurar. E assim é com a nossa caixinha de Pandora. Cada vez, cada mês, cada ano que se passa, se eu não olhar, se eu não ressignificar, ela vai se tornar uma carga insuportável de eu carregar. E quando essa carga insuportável ela estiver no limite, eu começo a reagir. E assim eu não consigo mais olhar a luz e só começo a olhar a sombra. Então, quando eu começo a mudar o meu mundo interno, quando eu começo a fazer o meu caminho de volta, eu vou conseguir olhar para o aluno de uma forma muito mais empática, com muito mais resiliência, com muito mais ressignificação de todos aqueles rótulos e julgamentos que nós trazemos para uma sala de aula, porque o julgamento ele faz parte do ser humano, mas quando eu trago mais empatia, quando eu trago mais foco na minha comunicação, quando eu trago mais foco na compreensão do ser humano, eu vou deixando de lado o julgamento, eu vou deixando os rótulos de lado, eu vou tirando as máscaras que por muitas vezes a gente veste antes de entrar em sala de aula. E aqui eu gosto de trazer um detalhe assim e um aprendizado que fez muito sentido para minha vida. Nós professores somos seres humanos e nós não precisamos saber tudo para usar tudo a nosso favor. Nós não temos como saber de tudo e nós não precisamos vestir essa máscara de superpoderosos diante de uma plateia. Nós podemos sim mostrar as nossas fraquezas. Vulnerabilidade não é fraqueza. Vulnerabilidade é a capacidade que eu tenho de mostrar a minha emoção e que tá tudo bem. Deixar a emoção vir, deixar o aluno me sentir. E tirar essa máscara de que eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu sei tudo, o aluno não pode ver minha fraqueza, o aluno não pode ver minha emoção. Não, muito pelo contrário. Se eu quiser estabelecer uma conexão direta com a alma e o coração do meu aluno, eu preciso fazer com que ele me respeite e me compreenda como eu sou, com as minhas fraquezas, com a minha vulnerabilidade. Se a emoção vier, nossa, acolha, olhe para o seu aluno e mostre para ele que você também tem emoções, que você também tem coração, que você também sente e que você também sente tristeza e sente amor, sente alegria e sente raiva. Então nós precisamos começar a nos enxergar diferente para fazer um papel diferente dentro de uma sala de aula, porque hoje está muito difícil de nós fazermos um aluno ter interesse pelo conhecimento específico, pela matéria, pela matemática, pelo português, pela química, física, por qualquer matéria. O aluno já está vindo, ele já vem para a sala de aula com armas, ele vem com a informação já munido ele vem já munido de informação. A tecnologia hoje já traz tudo. Ele às vezes te dá uma aula em sala de aula. Então nós precisamos, sim, olhar para o sentimento dos alunos, olhar para o coração dos alunos e principalmente para o comportamento desse aluno. Nós precisamos urgentemente buscar uma leitura desse aluno. Nós precisamos entender que o que diferencia um aluno do outro, nós precisamos entender primeiramente que o professor ele é um líder. Assim como numa empresa nós temos líderes, nós temos professores na frente de um público, de uma equipe, que são os alunos. E se eu sou um líder, eu preciso entender de emoção. Se eu sou um líder, eu preciso entender de gente. Se eu sou um líder, eu preciso entender de comportamento. E é disso que o professor precisa levar para a sala de aula. Essa leitura de que cada serzinho que está sentado à nossa frente
é único, é um só. E o que diferencia cada cabecinha, o que diferencia cada ser humano é a sua história de vida, é a sua criação, é aquela criança dos 3 aos 12 anos que vem com as suas experiências, com seus traumas, com seus medos, com a sua forma de enxergar o mundo. Cada cabeça uma sentença. Nós não vamos ter dentro de uma sala de aula nenhum aluno que pense igual, nenhum aluno que vai trazer a mesma história de vida, nenhum aluno que vai trazer o mesmo significado de vida. Então, olha só o quanto nós, professor, precisamos dominar e entender de gente, para a gente conseguir engajar esse aluno ao meu conteúdo, para conseguir fazer com que esse aluno me respeite, para fazer com que esse aluno se engaje, para que ele se envolva emocionalmente com o meu conteúdo, eu preciso entender dele, da emoção dele, do comportamento dele. Então, passa o próximo slide, Mari. Santo Agostinho nos ensina muito que, primeiramente, eu preciso me conhecer, me aceitar e me superar. Conheça-te, aceita-te e supera-te. Esse caminho de volta nós temos que fazer a toda hora, a todo momento, resgatar aquela criança sonhadora, aquela criança feliz, cheia de desejos, que não tem nada que impeça de ela sonhar, porque a felicidade, ela não está lá na prateleira. Quando você compreender que a felicidade não está lá fora, e sim ela é um recurso que existe dentro de você, você vai cada vez mais querer conhecer dessa felicidade, querer fazer esse caminho de volta e conseguir compreender aquilo que faz sentido para você, aquilo que faz sentido para a tua vida, aquilo que te realiza profissionalmente, aquilo que te traz desejos e realizações das mais simples às mais complexas, aqueles detalhes que te fazem trazer um sorriso e leveza para a tua vida. Não busque lá na prateleira, não busque lá no material, e sim, você tem que compreender que o nosso aluno, além de doente emocionalmente, ele vai trazer para você, se você fizer uma única pergunta para ele, o que te traz felicidade? Experimente fazer numa aula sua uma pergunta para o teu aluno, o que te traz felicidade? E você vai se assustar com a resposta, porque a resposta vai ser material. A resposta vai ser o meu celular, o meu fazer compras, o meu namorado, o meu carro, a minha viagem. E poucos vão te responder estar vivo, estar podendo ter saúde para estar aqui na sala de aula. Poucos vão trazer essa pegada de ser e não ter. E é disso que nós precisamos começar a conectar o nosso aluno, começar a conectar ele para um outro estilo de vida, para que ele consiga trazer muito mais resiliência, muito mais empatia, foco em relacionamento, porque nós precisamos preparar o nosso jovem para ir para o mercado de trabalho e não só com o conhecimento técnico. Porque hoje, eu falo isso porque eu trabalhei muitos anos como gestora de RH, e se hoje eu pegar um currículo na mão, ele pode ter todas as formações técnicas, ele pode ter todas as formações que eu preciso para aquele cargo, mas se ele não tiver desenvolvimento de inteligência emocional, se ele não tiver autoconhecimento, se ele não souber lidar com pessoas, eu prefiro escolher um outro currículo. Se eu tiver uma pessoa que não tenha tanto conhecimento técnico, mas que me demonstra empatia, que me demonstra respeito pelo ser humano, que não vai rodar a baiana em qualquer adversidade que bater na nossa porta, eu prefiro muitas vezes contratar essa pessoa, porque eu ensino a técnica para ela, mas caráter e personalidade, ela já vem com formação. Faz sentido, gente, no que eu estou falando, né? Então, nós precisamos sim
nos desenvolver emocionalmente, ressignificar a nossa vida. O passado, ele está lá, gente. Não tem o que fazer. Nós temos é que fazer o quê? Lidar com ele. Como? O que eu faço com o que fizeram comigo daqui para frente? É sair do vitimismo e entrar no protagonismo. É sair do vitimismo e entrar no protagonismo. É o que eu faço com o que acontece comigo. Adversidade e perrengue nós temos a todo momento. E é lá, é na adversidade, é na dor, é no perrengue que a gente se transforma, que a gente se conhece, que nós criamos resiliência, que nós nos desenvolvemos emocionalmente, que eu consigo me observar e me perceber. Como que eu reajo diante da adversidade? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso para conseguir me equilibrar? Porque quando tá tudo bem, nossa, tá ótimo, mas eu não estou me desenvolvendo emocionalmente. Então, a inteligência emocional, ela precisa ser desenvolvida todo dia, a toda hora. Ela exige muito treino. Não é simplesmente eu falar assim, amanhã eu vou acordar diferente, amanhã eu vou acordar positivo. Não, gente. Treino, exige muita insistência, muita persistência, porque eu mudei a minha vida treinando a minha mente, eu mudei a minha vida me observando. A mudança, ela acontece de dentro para fora. Nós precisamos parar de querer que o aluno mude e apontar o dedo para aquele aluno, porque a mudança, ela sempre vai ser de dentro para fora. Será que se eu não começar a olhar o mundo diferente, eu não vou enxergar aquele aluno diferente? Será que se eu não olhar o meu mundo diferente, eu não vou parar de julgar talvez aquele comportamento naquele aluno? Às vezes dói a gente ouvir algumas coisas que nós não queremos. O autoconhecimento, ele é dolorido, sim, porque ele vai mexer com o nosso ego, ele vai mexer com as nossas emoções, né? Ele vai mexer com o meu passado, mas se eu não fizer essa leitura, eu não vou conseguir me relacionar com o ser humano da forma que a gente precisa, da forma que tem que ser visto, que é compreender aquela emoção, que é olhar para o coração, olhar para a alma daquela pessoa. Então eu preciso entender de gente, só que para mim entender de gente eu tenho que lidar comigo primeiro. É incrível, tá, gente? Mas um comportamento que você muda dentro de uma sala de aula, você vai mudar todo um grupo, você vai mudar todo um resultado, você vai mudar todo um aprendizado. E aí que tá. Nós precisamos saber como que a gente reage diante dos imprevistos que acontecem numa sala de aula, diante de alguma comunicação que o aluno faz, que ele te pega de surpresa. O aluno, ele está armado o tempo todo. Ele está armado de dor, ele está armado de abuso, ele está armado de tristeza, ele está armado de angústia. Ele está armado de uma infância, de uma criança interior que está ferida. Pode ser na vida adulta, pode ser lá na faculdade. Ele está sempre reagindo, porque ele não está conseguindo mais lidar com esse peso que é a sua caixinha de Pandora. Então, nós precisamos muito fazer essa gestão da emoção, que vai ser o maior virada de chave dentro de um campo do trabalho do docente, do professor, seja da infantil ao adulto. A inteligência emocional, ela vai transformar uma sala de aula, ela já está transformando uma sala de aula. Eu vejo muito pela minha experiência, tanto no treinamento com o professor quanto com o aluno. Eu estou usando muito a minha sala de aula como laboratório do que o aluno quer, do que eu faço para o aluno aprender aquela matéria. E vou falar para vocês, encontrei resultados incríveis na PNL, encontrei resultados incríveis na disciplina positiva, que são técnicas para a gente usar, ferramentas poderosas para a gente usar diante dos alunos e que dão certo o engajamento, que se estabelece uma comunicação amorosa, que eu consigo atrair a atenção do aluno.
Então, a gente vai ter que ir testando de maneiras em que eu vou me conhecendo e vou usando com os meus alunos. Eu vou me conhecendo e vou colocando em prática com os meus alunos. E você vai vendo o resultado. Você vai vendo o resultado na sua vida pessoal, na sua família, na sociedade, na sala de aula. Porque quando eu começo a enxergar um mundo diferente dentro de mim, eu vou ver um mundo totalmente diferente ao meu redor. Eu vou estabelecer outras conexões, eu vou enxergar cor, eu vou enxergar o que eu não via antes, eu vou criar muita resiliência, eu vou trazer muita empatia, eu vou olhar para os olhinhos de um ser humano e vou compreender que ali tem uma história de vida antes de eu fazer um julgamento. Então, nós temos maneiras e maneiras de nós conseguirmos desenvolver dentro de uma sala de aula, independente da disciplina, independente do que eu leciono, trazer a inteligência emocional para engajar esse aluno, para ele sentir as emoções, eu fazer um link da minha matéria com o emocional, eu fazer um link da minha matéria com uma experiência de vida do meu aluno. Vocês podem ter certeza que uma das ferramentas mais poderosas para transmitir a informação para um aluno é usar metáforas. As metáforas, elas vão selar o conhecimento do aluno de uma forma em que ele vai relacionar com a vida dele. E quando nós trouxemos algo que relacione a nossa vida, pronto, eu estabeleci uma conexão, eu estabeleci uma amizade, eu estabeleci afeto, eu estabeleci algo que ele nunca mais vai esquecer daquela história e daquele assunto que ele aprendeu. Então, é poderoso demais o quanto nós podemos e somos capazes de trazer um novo significado para a sala de aula depois que eu passo a olhar para mim diferente, olhar para as minhas emoções, ressignificar a minha caixinha de Pandora, eliminar aquilo que não me cabe mais, dar novos significados àquilo que me aconteceu e trazer mais leveza, mais realização, mais alegria, conseguir olhar para cada serzinho que está na minha frente com mais empatia e respeito de que somos únicos e somos merecedor de uma vida feliz, né? Pode passar aí, Mariana. Então, o que eu gosto de trazer para vocês, assim, ó, nós temos que compreender que tudo começa por uma situação, tudo começa por um acontecimento que vai me gerar o quê? Um pensamento. A informação chega para mim, eu vou gerar um pensamento que vai me gerar uma emoção, um sentimento e que vai me gerar um comportamento. Então vamos lá. Se eu recebo uma imagem, uma informação negativa, eu vou ter um pensamento negativo que vai me gerar uma emoção negativa e automaticamente eu vou ter uma reação negativa. Agora, se eu trago para um aluno informações que agregam positivamente, ele vai trazer pensamentos positivos, ele vai trazer sentimentos positivos e ele vai trazer um comportamento positivo. E sabe como que você vai identificar isso? Na comunicação não verbal, no semblante do teu aluno, no olhar do teu aluno, no sorriso do teu aluno, no comportamento dele, se ele está se engajando, se ele não está se engajando. Tudo vai depender do estímulo que nós dermos para esse aluno. Se eu conseguir trazer pensamentos significantes, que ele acesse algum gatilho significativo da vida dele, ele vai fazer um link muito especial dessa aula e ele vai trazer um comportamento de cara, se envolver, questionar, gostar, amar o que ele está fazendo. Então, nunca esqueçam que tudo começa por uma imagem que gera um pensamento, que gera uma emoção e que gera um comportamento. E é nesse mostrar um comportamento, não verbal ou verbal, que eu vou estar tendo uma medida de um termômetro, o que está dando certo e o que não está dando certo. Então, essas técnicas, elas são incríveis para resultados em sala de aula e na nossa vida toda, né?
Pode passar aí, Mari. Nosso tempo já está quase esgotando, mas tentei trazer uma breve. Então, segundo o Goleman, que eu sou apaixonada pelos ensinamentos dele, a inteligência emocional é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Exatamente isso. Se eu consigo gerir a minha emoção, eu vou conseguir entender e compreender a emoção do outro, e vice-versa. Nós vamos nos respeitando, nós vamos nos compreendendo, nós vamos nos relacionando, e aí o conhecimento vai sendo estabelecido, vai sendo compreendido de uma forma mais leve, porque primeiramente vem a emoção, depois vai vir o aprendizado. Tudo, primeiramente, vem uma emoção, depois vem a minha... a gente não fala assim, nossa, eu não devia ter falado aquilo, nossa, eu não devia ter reagido daquela maneira, porque a emoção vem primeiro, a razão vem depois, a emoção sempre vai vir primeiro. Então, se eu não estabelecer uma emoção positiva, se eu não estabelecer um engajamento positivo com o meu aluno, ele vai bloquear o conhecimento, ele vai se fechar, ele vai julgar, e aí vai ser mais difícil eu me aproximar e trazer um conhecimento para ele. Então, primeiramente, estabeleça uma relação, relacionamento em primeiro lugar, para depois você transmitir informação e conhecimento. Acredito demais no poder que nós temos de nos relacionar com as pessoas de forma mais afetiva, de forma mais amorosa, mais empática, e aí sim nós conseguirmos trazer uma informação que ele consiga interpretar e compreender e levar para a sua vida profissional e pessoal. Mas não esqueça, professor, primeiramente de construir um ser humano e depois sim um profissional. Isso. E aí a disciplina positiva é uma ferramenta que eu sou apaixonada porque ela prepara o professor para assumir um novo papel em sala de aula, né? O de um líder gentil e firme ao mesmo tempo. Um posicionamento em sala de aula. Agora eu preciso da atenção de vocês. Daqui a pouco nós vamos conversar, daqui a pouco nós vamos falar de emoção, da sua experiência, mas agora eu quero o seu momento, quero que você me observe, que você me compreenda. Então, gentileza gera gentileza, né? E também a PNL, né, que é pode passar, Mari, que é a minha paixão, que eu acho que todo professor não poderia entrar numa sala de aula sem ter a prática da programação neurolinguística, né, que são a organização dos pensamentos para realizar as atividades ou até mesmo os comportamentos, né? Também tudo isso se desenvolve por meio de sentimentos, escolhas e emoções. A PNL, ela é, para mim, a ferramenta mais importante para um ser humano, para ele se relacionar e para ele compreender o outro ser humano. Porque quando eu consigo entender que você é uma pessoa mais visual, que o outro é mais auditivo, que o outro é mais sinestésico, eu consigo me relacionar e trazer uma informação que ele vá compreender. De nada adianta eu querer trazer para uma pessoa auditiva uma aula visual, ele não vai compreender. Ele quer o auditivo. De nada adianta eu trazer para um aluno visual somente técnicas auditivas para a sala de aula, porque ele não vai compreender, porque ele precisa do visual. Então, a PNL, ela consegue te fazer entender e compreender cada serzinho que está aí à sua frente para transmitir a informação, para que você consiga sair satisfeito e realizado daquela aula, tendo a certeza que ele compreendeu aquilo que você quis transmitir. Exatamente. E eu encerro aqui com essa frase maravilhosa, que é: ver através dos olhos do outro, escutar com os ouvidos do outro, sentir com o coração do outro. Por enquanto, isso me parece uma definição aceitável do que chamamos de sentimento social. É exatamente o que Alfred Adler defende, né, a psicologia social, que nós precisamos nos relacionar, não tem como vivermos isoladamente, mas para mim me relacionar, seja com um ser humano ou com milhões de pessoas, eu preciso, primeiramente, olhar com os olhos do outro, sentir com o coração do outro, né, e ouvir com os ouvidos do outro. Isso é o maior sucesso de um relacionamento entre duas pessoas ou mais.
É isso aí, meus amores. É isso aí. Vamos lá. Tomar uma aguinha aqui. Ângela, enquanto você toma a água, quero registrar a sua brilhante explanação. Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento e dessa gestão de emoção. Antes até de colocar algumas questões, a gente deixou justamente esse evento como uma sala aberta para a gente trocar informações, né? Nós temos professores aqui da nossa rede, o professor César conseguiu entrar, ele está nos ouvindo aqui, não sei se depois ele vai querer dar uma palavrinha. E nós temos também, representando aqui, a diretoria, o professor Gunter, que é conselheiro da Ampesc, ele também conseguiu entrar para participar, para prestigiar esse evento. Que honra. E você que tocou num assunto, uma questão bem importante, dessa habilidade, né, que hoje é muito requisitada no mercado de trabalho, na vida também, né, porque a inteligência emocional é uma aliada não só dos estudos, permitindo ter mais foco e dedicação, mas também da saúde mental, como você bem ponderou. Pois oferece nessas ferramentas para que o estudante se mantenha motivado e confiante nas suas capacidades, mesmo sob a pressão. Então, você colocou uma situação muito, muito importante. E até no teu ponto de vista, embora você não seja uma professora universitária ainda, né? Mas é uma professora, como colocar a inteligência emocional, PNL, dentro das próprias disciplinas, né? Você fez uma graduação, né? Você sabe, tem a matriz curricular. Como que pode incluir isso se não tem dentro, né, uma específica, uma matéria específica? Como Sim. você colocaria essa situação? Como é que acontece hoje, né? Vou dar um exemplo. Eu tenho escolas que eu dou treinamento para os professores justamente para ele levar essas técnicas para a sala de aula em cada disciplina, Em né? cada disciplina. Não Uhum. quer dizer que tem que ter uma disciplina específica. Específica. Uhum. Claro, eu sou apaixonada e eu acho que tem que ter, para mim, a minha luta, né, é essa é a minha maior felicidade quando uma escola, uma faculdade insere a disciplina de inteligência emocional numa grade, né? É Uhum. o que eu estou fazendo aqui na Rede Energia e está sendo, assim, incrível, mas nem todos ainda, né, caminharam para essa direção, mas eu já fico mais feliz ainda de ver o interesse em buscar algo para que o professor possa lidar com o aluno, né, na inteligência emocional, independente de disciplina, ele vai ter que fazer um link da disciplina dele com a vida pessoal do aluno, para ter esse engajamento, para lidar com a diversidade, para o mundo lá fora, para o mercado de trabalho, porque, gente, vamos combinar, nós temos sim que cumprir uma carga horária de disciplina, de conhecimento, mas nós precisamos em todas as nossas aulas entrar com inteligência emocional. Então, é buscar PNL, é buscar disciplina positiva, é buscar psicologia positiva, é buscar ferramentas e técnicas que, através de cursos, palestras, a gente transmite para que o professor se prepare. Mas primeiro eu digo, primeiro o professor precisa se preparar ele mesmo, fazer o caminho de volta, se conhecer, buscar umas ferramentas para ele conseguir entender de gente, né? E aí nossa, vai mudar totalmente a sala de aula, tá? Vai mudar totalmente. Você falou inclusive de disciplina positiva, a gente ouve muito Isso, falar disso, né, na educação isso, infantil, né, na verdade. isso. Tem um livro, né, eu tenho uma coleção da disciplina positiva em sala de aula. Ela é para todas as idades, desde criança a Até vida, no nível superior dá para com certeza. ajustar a disciplina A positiva. disciplina positiva ela é muito parecida com a psicologia positiva, que é o quê? Eu saí do estado de o language, que é pro flowers, né? Que é florescer e não minguar. É eu despertar no aluno o lado positivo e não negativo. É olhar para as qualidades dele e não para os defeitos. É olhar para a nota boa que ele já tirou e não focar na nota ruim. É olhar para tudo aquilo de bom que ele já me trouxe. Se um dia ele, sei lá, um dia ele incomodou em sala de aula, um dia ele falou algo que não devia, mas eu não posso usar esse rótulo para o resto da vida, da minha relação com ele. Nós também falhamos, nós também erramos, e é olhar no foco positivo. Todos nós temos o direito de florescer, né?
Bem interessante isso, Ângela, porque na nossa conversa preliminar, até junto com a Mariana, que nós tivemos uma reunião de alinhamento, nós tínhamos comentado, né, sobre algumas dificuldades, inclusive na pandemia, das instituições manterem os alunos, né? E Sim, uma questão é justamente isso, o desinteresse, porque assim, conteúdo por conteúdo, tem muita coisa que o sim, aluno já vem preparado, você mesmo colocou, já vem munido, entre aspas, né? Então, sim, a gente até utilizou esse gatilho, né, da PNL, da questão da inteligência emocional, né, do ensinar e sentir, como até para reter esse aluno, né, para manter, para tá. acompanhar esse aluno também, para não perdê-lo, na verdade, né. Isso. Essa é um outro problema que as escolas me trazem, né, Ângela? A evasão, né? Evasão. Uhum. E aí que eu falo, gente, se não trouxer emoção, vai ter a evasão. Se não trouxer emoção para a sala de aula, sabe por quê? Tem uma pesquisa que trouxe que foi feita com alunos de uma escola em São Francisco, na Califórnia, que disse que eles perguntaram como é que está sendo a tua experiência na escola. E todos responderam tédio, tédio, tédio. Então, porque, gente, as pessoas não é mais como antigamente. Vamos lá, né, Val? Eu tenho 44 anos, a escola não é mais da minha época, não é do Sim, meu jeito, nem da minha faculdade há 20 anos atrás. Não verdade. é Mudou. mais assim. Nós temos que ter essa plena consciência de que o emocional vai reter o aluno em sala de aula. É o teu engajamento, é a tua forma de lidar, é trazer ferramentas diferentes, não é mais quadro, não é mais só copiar, não é mais só ditado, não é mais só livro. É uma dinâmica que envolva o aluno emocionalmente. Emocionalmente. Falando até, continuando a nossa conversa de antes, né, de inserir, né, o professor primeiro ele tem que estar preparado, né, ou seja, o gestor tem que incentivar isso na sua equipe, né, docente, na Sim, sua comunidade acadêmica, né, para ela repassar isso para a comunidade discente, para os seus alunos, né. sim, E falando no que a gente tinha comentado sobre o mercado de trabalho, eu penso que até as IES, de repente, podem oferecer essa possibilidade como cursos de extensão também, né? Porque sim, você falou de uma pesquisa, e tem pesquisas realizadas por renomados da área, né? Que essa sim. habilidade corresponde a aproximadamente 58% da performance profissional. E por isso é considerada uma das mais importantes. E você mesmo, como uma gestora de RH, acabou de falar, né, na sua apresentação, na sua brilhante fala, que inclusive é descartado às vezes um profissional que tem toda a técnica, mas que não Sim. tem essa Preparo. bagagem, na verdade, né, esse preparo. Então a instituição que preparar esse aluno também para isso, vai estar sendo na frente, é um plus inclusive, né. Você imagina, né, eu pegar um currículo aí, o cara é fera em tudo, e aí a primeira reunião ele grita. Primeira pessoa que ele vai falar, ele humilha. Não, isso não existe mais. Então a gente tem que fazer testes psicológicos, emocionais. No RH. O RH também mudou a realidade, não é mais a mesma, né? Hoje é emocional primeiro, porque aquilo que eu falei, a emoção vem primeiro, a razão vem depois. É Né? verdade. Então tem tanta coisa maravilhosa que dá para botar numa grade, no professor, cursos rápidos de psicologia positiva, cursos rápidos de disciplina positiva, né? Tem muitas coisas, Legal. muita E nó informação. e nós falamos justamente disso, né, das instituições, acolherem esse professor também, né, para que Sim, esse docente, né, esse professor, principalmente, eu não vou estigmar aqui, né, colocar uma caixinha, mas assim, professores, por exemplo, da área de exatas, né, que lá na sim, faculdade, há 20 anos atrás, por exemplo, não tinham essas disciplinas, né, então eles têm que buscar, têm que ser incentivados, têm que instigar essa habilidade para administrar melhor não somente a sua carreira, né, mas as suas aulas para que eles acolham esse aluno no processo de ensino-aprendizagem, justamente como a gente falou antes, evitando a evasão, e é todo um processo, na verdade, isso tudo faz parte desse processo. Primeiro o professor, sim, né, porque o professor é um ser humano, antes de tudo, né, isso como mesmo. você colocou, né, estou te parafraseando, né, e depois ele poder repassar e ter essa percepção, esse feeling junto ao aluno também, né. Isso, porque é muito nítido nas pessoas que trabalham com questões exatas, né? O engenheiro, a matemática, essas profissões, gente, não tem como. A vida da pessoa, o emocional da pessoa vai se tornando cada vez mais razão, né? Então, se eu pratico com esse funcionário, com esse aluno a emoção, ele não vai deixar de lado e não vai se fechar cada vez mais no mundo da razão, porque ele se comporta de uma forma diferente, né? Ele se comporta na razão. E aí
e a emoção, né? Ele tem que botar para fora, ele tem que deixar ela vir, porque senão ele vai reagir lá na frente, ele vai devolver de outra forma. Então, emoção e razão, elas andam juntas, não dá para trabalhar só a questão razão, quando é uma matéria de razão, né? Verdade. E o professor é tão importante, né, hoje em dia ele já era, Meu, né, tão, meu mas ho Deus hoje do em dia mais céu. ainda, né, é a peça fundamental, né, o professor, como você falou, é um líder, né, ele tem que entender de gente, né, hoje em dia ele não pode só ter habilidade, pedagógica, técnica, né, ele tem que ter todas essas habilidades. E é por isso que a gente trouxe esse tema pra Ampesc. Nós tivemos essa oportunidade e a honra de ter Sim, você, Ângela, para falar, para sensibilizar um pouquinho também as instituições. Nós já estamos com quase 1 hora de live, né, nós temos sim. esses minutos Uhum. finais, como eu te falei, o professor César e o professor Gonter estão acompanhando, mas o professor César está com visita de recredenciamento, então ele está envolvido com outras atividades também, mas a gente gostaria de fechar. O professor Gonter tá aparecendo. Oi, professor Gonter, quer dar um alô para a gente, até em nome do professor César? Sim, boa tarde. Boa tarde. Excelente palestra, excelente apresentação. Eu fechei a câmera aqui porque fiquei fazendo algumas anotações manuais acerca da sua exposição, e a gente fica virando para o lado, né? Então, de repente, quem está assistindo pode pensar assim, puxa, ele está fazendo outras Não está atividades, prestando né? atenção, né? Mas, Uhum. mas de fato foi assim muito rico, muito rica a sua exposição, né? Eu sempre comento com as pessoas assim diante de algumas dificuldades, né? Por que nós estamos agindo como estamos agindo, né? Por que estamos nos comportando desta ou daquela forma, seja positiva ou principalmente negativa para a ocasião, né? Mas aí fecha exatamente com a equação, o esquema que a senhora apresentou, né? A situação nos leva a um pensamento que pode desencadear uma emoção, né? E, consequentemente, um comportamento. Então, é o que eu discuto muitas vezes com as pessoas, né? Tá, mas por que você está agindo assim? Por que, de repente, você está dando uma aula mal-humorado, né? Por que você está com alguma dificuldade de interagir com os estudantes, de te colocar ao lado deles, diante da situação deles, né? Então, muitas vezes há uma emoção, né? Provocada por um pensamento, provocada por um contexto de qualquer outra situação que, de repente, esteja sendo danoso, né? Para aquele momento rico e precioso de sala de aula, né? Então, eu apenas faço um recorte, toda a apresentação foi excelente, né? Mas eu apenas faço um recorte desse ponto aqui, né? Em especial, há um momento que eu procurei me preparar aqui, me condicionar, vamos dizer assim, reservar o tempo para essa 1 hora de aprendizado, né? Até nesse esquema de fechar a câmera, de poder fazer algumas anotações. Então, a situação ela é essa agora, né? Eu compreender o que a senhora está nos trazendo, fazer as conexões com o meu dia a dia, com as minhas diferentes realidades, com os diferentes papéis que eu desempenho, né? Além de educador em sala de aula, educador enquanto pai, educador enquanto cônjuge, educador enquanto um cidadão, né? Educador enquanto cliente, educador enquanto fornecedor, né? Para que, de fato, eu pudesse aqui aproveitar cada um dos instantes e construir os meus pensamentos, né? Procurar entender um pouquinho de algumas das emoções e compreender que o meu comportamento em determinadas situações é inadequado, né? Então, eu preciso refletir e rever algumas coisas. Então, particularmente para mim foi excepcional, foi muito rica essa 1 hora que passamos juntos aqui, né? A, em nome do professor César, nosso presidente da Ampesc, né? Agradeço a sua disponibilidade, agradeço a participação de cada um dos que estiveram aqui junto comigo, né? Estivemos juntos aqui aprendendo com a senhora, e de fato é um tema muito relevante para todos os níveis da educação, né? Desde do berçário, vamos dizer assim, até os pós-doutorados, né? E o ensino superior, eu percebo assim que ele carece muito, né? Até pela própria reformulação
da LDB, a inserção do desenvolvimento socioemocional, cognitivo, né, pelas diretrizes aí de todos os níveis de escolarização, isso ainda não chegou no ensino superior, né? Então muitos cursos, muitas instituições ainda tratam o processo formativo, vamos dizer assim, como na época da era industrial, né? Venceu cada uma das fases do jogo, passou, chegou lá no final, recebeu o diploma. Bom, o que você levou? Mal e mal o conhecimento técnico, né? Professora, não quero prolongar, mas de coração, nosso muito obrigado aí, né? Foi uma honra para mim. E para mim, assim, foi fantástico, né? Estou, assim, felicíssimo, né? Passo a palavra para a Valquíria. Muito obrigado, um grande abraço à senhora e a todos. Muito obrigada, querido. O professor Gonter é teu conterrâneo, é de Blumenau. É? Isso, de Blumenau também. E o professor Gonter, né, sempre de uma forma muito humilde, né, mas ele é Master Training de PNL, inclusive é docente da área na pós-graduação também. Olha, preciso conversar mais com ele, então. Então, ele fica quietinho, mas ele tem toda uma bagagem ali, ele não... Só sei que nada sei, Val, não faça isso. Mesmo. Mas ele então, as palavras dele realmente são um elogio a toda essa explanação que você nos deu, Ângela, inclusive corroborando até no próprio chat também, pessoal dando os parabéns, cumprimentando você pelas reflexões, né? A professora Lenir, eu não lembro se é a professora Lenir, que é a nossa parceira da Ampesc, Mário, não sei se é a professora mesmo, a professora Lenir do Paraná, que era da UCEF, mas ela colocou uma situação que hoje precisamos perguntar se os estudantes aprenderam e também incluir a pergunta: vocês estão felizes? Realmente, assim, o mundo mudou, como você bem colocou, né, Ângela? Tudo mudou, então o processo de ensino-aprendizagem, né, está muito diferente e realmente esse ensinar, sentindo, né, sentindo o aluno estando presente, não presente de presente, né, de presente mesmo, estando inserido nesse ambiente, faz toda a diferença, né, para a instituição. Sim, porque olha, veja só, né, como o professor Gonter, né, estava falando. Se eu pego já uma criança e começo a inserir na vida dela o autoconhecimento, nossa, gente, que jovem e adulto ela vai se tornar, né? Por que eu não tive essa experiência lá atrás? E aí eu vou estar com as minhas crenças limitantes, talvez identificando elas rapidamente e trazendo uma crença fortalecedora, que são as minhas verdades, eu só acredito naquilo, né? Mas aí eu me torno um adulto com essas crenças muito enraizadas, que são mais doídas de eu ressignificá-las, né? Então, quanto mais cedo nós trouxermos para a sala de aula essa informação, nós vamos construir um mundo, com certeza, mais empático, né? Um mundo melhor. Verdade. E como nós estamos plantando essa sementinha, e nós no ensino superior já estamos com a plantinha já pronta, já crescida, né? Então nós temos que adaptá-la, né, para isso, na verdade. Isso mesmo. Nunca é tarde, né? Exige uma dedicação, exige um esforço e exige amor. Eu acho que o amor está por trás disso tudo, né? A pandemia veio nessa situação também, né, de nos colocarmos nesse posicionamento, a gente esqueceu um pouco, né, durante um tempo ali, a gente esqueceu um pouco o elo, né, e agora a gente está resgatando tanto, né, porque a gente sentiu tanta falta, né, desses encontros, inclusive esse encontro deveria, né, e poderia ser presencial, mas ainda nós decidimos fazê-lo o remoto, mas se Deus quiser, em breve, né, nós teremos essa oportunidade de fazermos presencial e quem sabe com um casadinho, né, professora Ângela, professor Gonter juntos, né? Professor Gonter com todo o amparo também científico, né, que, como eu falei, ele é um Master Training de PNL, então quem sabe a gente pode fazer um treinamento para os nossos docentes e depois também lembrando, né, que as associadas que querem levar, né, tanto o professor Gonter como a professora Ângela para as instituições, né, eles estão à disposição via Ampesc, tem essa parceria, né, inclusive, de nós sempre podermos oferecer esse tipo de treinamento de forma diferenciada para o nosso associado. Que bacana. Então, eu acho que eu só ia completar aqui, finalizar que o poema que eu trouxe
caminho de volta, é exatamente o que a gente fez na pandemia, né? Acho que a pandemia veio para nós fazermos o caminho de volta, né? Verdade. E esse poema, assim, acho ele. Eu falo que se eu pudesse, eu tatuaria ele no meu corpo, assim, porque ele é simplesmente aquilo que nós estamos vivendo, né? Ou você faz o caminho de volta, ou não vai dar. Vai espanar lá na frente, né? Vai espanar, É bem né? isso, a gente precisa situar esses alunos também, né, esses nossos alunos também, né, Isso, ter esse isso. acolhimento com eles, né, e todo o processo deles da educação, envolve, né, esses aspectos culturais, então o professor precisa realmente conhecer o aluno, né, com amor, Isso, né, o professor com isso. e eu vejo que as nossas IEs, Ângela, fizeram um trabalho totalmente finalizando até, fizeram um trabalho totalmente diferenciado junto às comunidades, né, onde estão inseridas. Então, o professor Gonter também é professor, é coordenador também, foi gestor, então ele sabe do que eu estou falando, né? As nossas IEs, elas realmente acolheram esse aluno. Quando você fala, 2022 é um ano de acolhimento, mas isso já está sendo feito e falado por nós, pelo sistema Ampesc, pelas nossas Que instituições, bacana. de próprio 2020. Durante o próprio, no decorrer de 2020, a gente tentou Que fazer bacana. isso quando se falou, sabe, Ângela? Então, esse é a mensagem final de agradecimento novamente, né, por essa oportunidade. Nós disponibilizaremos a apresentação, a Ângela autorizou já disponibilizar essa apresentação, e Sim, agradeço novamente o professor Gonter, ele sempre está aqui conosco, sempre nos apoiando. O professor César, ele está numa visita de recredenciamento e também teve um temporal lá em Pinhalzinho. Ele conseguiu acessar, mas não conseguiu interagir conosco, mas deixa um abraço a todos também. Muito obrigada, pessoal. Uma boa muito tarde. obrigada. Um beijo a todos e fiquem com Deus. Muito Até obrigada. mais. Obrigada, obrigada, Mariana. Mariana que fez toda a arte do nosso evento, toda a operacionalização. Obrigada, Mari, professor Gonter também, e a todos que Vou ter uma participaram conosco. fotinha aqui, nossa. Vou ter uma foto